essa leitura, vamos extrair aqui algumas lições para nós, né? 1 Samuel 22. A partir do versículo 21, versículo 1, que diz assim, versículo 1. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixa-me estar, meu pai e minha mãe, convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Versículo 5. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Helete. Amém? Então, baseado nessa leitura aqui de hoje, eu quero trazer aqui algumas aplicações para nossas vidas. O que eu consigo aqui visualizar sobre essa mensagem, né? A primeira coisa que a gente está vendo aqui é sobre um lugar onde o Davi está indo. E esse lugar que ele vai porque ele está buscando um refúgio, buscando ali um lugar de segurança, porque ele estava sendo perseguido. E esse lugar é conhecido como a caverna de Adulão. Logo aqui no início do texto que a gente leu, a gente vai verificar que a Bíblia diz que eles desceram ali e ficaram na caverna chamada Caverna de Adulão. Então a vida de Davi, ele teve várias fases na vida dele, né? Várias fases na vida desse homem de Deus. E a gente tem que aprender também com essa caverna dele, aqui que ele está passando, né? Então tem algumas lições aqui que Davi, ele me dá o entendimento de que ele aprendeu nessa caverna. Uma das coisas que eu observo é que a vida de Davi, ele vem de cima para baixo, né? Ou seja, por que de cima para baixo? Ele estava numa fase que antes de acontecer isso, essa perseguição, ele estava onde? Ele estava com o rei Saul. O rei Saul tinha promovido ele, né? Por conta de ele ter conseguido derrubar aquele gigante. Mas chegou um momento que o rei se irou contra Davi. Foi naquele momento que, quando ele derrubou aquele gigante, disse que o povo de Israel começou a fazer um cântico, dizendo que Saul derrubou milhares e Davi derrubou 10 milhares. E a partir daquele momento ali, diz que o rei Saul ouviu aquilo e ele ficou altamente raivoso, ficou altamente enciumado, e ali ele começou agora a perseguir Davi. E um dos momentos que Davi está sendo perseguido ele vai procurar se refugiar nessa caverna. Então nessa caverna aqui, então ele estava num momento de vida de cima para baixo, né? E eu tenho aprendido que o difícil não é começar de baixo para cima. O difícil é você manter, né, o momento que você está vivendo, às vezes de momentos de perseguições, como eu estava vivendo aqui, né, dolorido, sofrendo, e vir de cima para baixo. Porque ele estava no momento ali com o rei, e agora ele está vindo agora para uma caverna. O que eu aprendo também aqui, ele era um homem que louvava o Senhor, e tocava
harpa, né? Tocava, era um tocador, um adorador ao Senhor. Ele era um tocador de harpa no palácio do rei, e agora ele estava onde? Numa caverna. Ele foi um homem conhecido como um grande matador, um grande soldado do Senhor, que enfrentou o gigante, como eu já aqui mencionei, né? O gigante Golias, ele matou o gigante. Ele foi conhecido como um herói nacional, mas agora ele estava onde? Numa caverna. Ele, de genro do rei, que ele casou com a filha do rei, Saul, que se assentava na mesa, agora ele estava onde? Numa caverna. De amigo, que ele era considerado do rei, do filho do rei, aliás, e cunhado, de Jonatas, né? o filho do rei Saul, agora ele estava onde? Na caverna. Do palácio, e em cima, ele está no subterrâneo, em uma caverna. Então a gente vai ver aqui, vamos ver que nessas áreas de caverna, o que é que eu posso transmitir aqui como aprendizado para a minha vida e para nossas vidas. Então, uma outra coisa também, a caverna para uns é sepultura, não é verdade? Para outros é faculdade. Amém. Amém? Amém. Para uns é sepultura e para outros é faculdade. Uma outra pessoa também que é muito conhecido, que foi para a caverna, quem foi? Elias, está vendo? Elias, ele foi para a caverna também. Mas da caverna eles saíram o quê? Mais fortes, mais graduados, né? Mais firmes no Senhor. Então vamos ver aqui no texto algumas áreas como aqui foi falado, né? No momento que Davi está na caverna, no versículo 1, de 1 a 3, a gente vai ver que aqui no versículo de 1 a 3, aqui no versículo 3, diz assim: Foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas e disse ao rei dos Moabitas: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, e até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Então o que estava acontecendo ali? No versículo 4 diz: E trouxe os perantes o rei dos Moabitas, ou seja, os pais dele no momento de caverna estavam com ele. Amém? Então isso nos dá a entender, igreja, que os seus pais ouviram e desceram ao seu encontro, que estava na caverna, né? De Adulão. Então os pais que antes deixavam o filho dele correr no campo, né? Às vezes correndo risco com urso, com leão, lembra disso? E nem lhe convidaram a vir à mesa quando o profeta Samuel foi lá buscar um dos filhos do pai de Davi, né? Quando Samuel lá estava, agora eles estavam se sensibilizando em vir socorrer o que? O filho, os pais. Amém? Amém. Que era Jessé, o pai de Davi, né? Então a gente vai ver que a gente vai saber que o verdadeiro valor de um pai e de uma mãe, a gente vai saber o verdadeiro valor quando você estiver em apuros. Porque para eles, você pode estar certo ou errado, mas eles sempre se dispõem a descer e estar do seu lado. Amém, igreja? Então, uma outra coisa era sobre o seu porto seguro, né? O seu porto seguro não são os seus amigos, nem sempre, aqueles amigos que se diz amigo, né? Mas na hora do aperto, a turma do churrasco, né? Das diversões, quem vai aparecer naquela hora? Quem apareceu foi seus pais. Amém? No momento de caverna. Amém, igreja? Vamos ver aqui também outro ponto que eu notei, que é uma outra área, no momento da caverna de Davi. No versículo 1, diz assim: Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-nos os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram para ele. Uma outra coisa também que está descendo ali para Davi são seus irmãos, né?
seus irmãos ouviram e desceram ao seu encontro dele na caverna de Adulão. No momento de exílio de Davi na caverna de Adulão, seus irmãos preferiram colocar a vida em risco. Alguns deles desertaram do exército que eles serviam a Israel, os irmãos, para se solidarizar com o seu irmão, que foi o rei Davi, que era Davi. Ou seja, antes da unção, seus irmãos eram os preferidos antes da luta contra Golias. Não sei se vocês lembram isso. Seus irmãos lhe repreenderam duramente durante a caverna. Seus irmãos se ombrearam com ele agora. Ficaram ali com ele. Ou seja, a família sempre será o melhor travesseiro e conforto nas nossas batalhas da vida. Amém, igreja? A família. Um outro problema também aqui que eu observo: os problemáticos ouviram e desceram ao seu encontro na caverna de Adulão. No versículo 2, diz aqui: ajuntou-se ele, todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, está vendo? E todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. A gente está vendo aqui então que aqueles homens, né, problemáticos, sem expectativa mais nenhuma, desceram ao encontro de Davi na caverna de Adulão. Ou seja, os apertados procuraram o outro apertado, não é verdade? Davi estava passando por um aperto, mas aquelas pessoas também estavam passando por lutas nas suas vidas. Ou seja, os que estavam em dificuldade também foram procurar um que estava em dificuldade. Os desgostosos procuraram o que estava também ali desgostoso naquele momento. Os endividados procuraram o outro endividado. Você está vendo? Então Deus mandou quantas pessoas ali? Uns 400 homens, diz a palavra, problemático, e Davi na caverna para ensinar. Davi estava ali para ensinar naquele momento também dele difícil. Amém, igreja? Então não era só Davi que tinha problemas. Não é só eu que tenho problemas. Cada um de nós temos. Eu não diria problemas, mas desafios. Cada um de nós temos desafios a ser enfrentados. E a gente não pode recuar dos desafios. Amém? Amém. Então naquela caverna ali, ninguém era feito líder nos palácios, está vendo? Os líderes são moldados nas cavernas. Aqueles homens estavam sendo moldados, tanto Davi como aqueles homens também. Ninguém acha que seu problema é o único. Tem 400 com problemas tão sérios quanto o seu. A diferença é ser líder na hora dos problemas e não se entregar a eles. Então, irmãos, você é uma pessoa que influencia vidas. Você está passando por lutas, dificuldades. Só porque está passando por isso, você também não vai ajudar outras pessoas, ouvir outras pessoas, aconselhar. Porque todo mundo sempre está passando por uma dificuldade. A gente vê também a história do apóstolo Paulo, né? O quanto ele também, aquele homem, passou por tanta luta, sofria perseguições, sofria muitas maldades contra ele, mas ele estava servindo ali, enviava carta, visitava ali os irmãos, dava palavra de instrução, palavra de crescimento, de motivação, de bom ânimo, mesmo ele também passando pela luta deles. E aqui foi Davi. Então nessa caverna também de Adulão, Davi, ao invés de questionar também a Deus, ele orava. Sabia disso? Vamos ver aqui no Salmo 142, versículo 1 e 2. Este foi o primeiro salmo que Davi, ele recitou, ele escreveu ali, ele orou ao Senhor nessa caverna. Salmo 142, vamos dar uma olhadinha no Salmo 142. Olha o que está escrito lá. Vamos ler somente o versículo 1 e 2. Davi diz assim: com a minha voz clamei ao Senhor, e com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. No 3 diz assim: quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conhecestes a minha vereda.
Está vendo? Aqui ele vai falando, nesse momento ali, o que? Da caverna. Ele estava orando, igreja. Ele não estava ali murmurando, ele não estava ali deixando também de servir ao seu próximo, mas diz a palavra ali que ele orava, né? Esse Salmo 142, ele surgiu justamente em meio à caverna, em meio à luta, em meio à batalha. Foi ele que compôs dentro da caverna de Adulão, Davi, né? Ele fala, com a minha voz clamei ao Senhor, e com a minha voz supliquei ao Senhor, derramei as minhas queixas perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. E o Senhor fez o quê? O Senhor livrou Davi. Mas ele estava passando pela face dele, igreja. De luta, de batalha, né? De confrontos ali, de afrontas. Mas ele não desistiu do Senhor. Na caverna de Adulão, Davi não luta contra os desígnios de Deus. Ele vai adorar o Senhor. E o segundo salmo que ele escreve na caverna de Adulão é o Salmo 57. Vamos lá no 57? Olha que Davi aqui vai, aleluia, declarar no Salmo 57. No Salmo 57, ele vai adorar o Senhor. No momento de luta, irmão, adore a Ele. Busque a Ele, louve a Ele. Aleluia. No Salmo 57, é o segundo salmo que Davi compõe na caverna. E ele diz assim: louvar-te-ei, Senhor, entre os povos. Eu te cantarei entre as nações, pois a tua misericórdia é grande até aos céus, e a tua verdade até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, sobre os céus, e seja a tua glória sobre toda a terra. Dos versos 9 ao Salmo 57, verso 9 e verso 11, é o que está citado. Essa passagem também aí. Davi ali, aleluia, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. É considerado um dos mais belos hinos e poesias que foram escritos dentro das cavernas, das lutas, das provas, das perseguições. Davi, ao invés de questionar a Deus, ele abre a boca para cantar louvores a Deus. Então, irmãos, se você está passando por lutas, louve a Deus, glorifique o nome do Senhor. Se você ler lá em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 3, a palavra de Deus diz que nas tribulações é que devemos nos alegrar. Não é porque a gente vai se alegrar porque está passando pela tribulação. É porque a gente vai se alegrar porque a gente sabe que Deus está no controle, amém? Porque nas tribulações nós devemos nos alegrar. Porque a palavra de Deus vai dizer que as tribulações, ela vai produzir em nós, sabe o que é? Paciência. E através da paciência vai ser trazido em nosso coração perseverança. E a perseverança vai trazer a experiência, a esperança. E a esperança, ela não traz confusão, porque ela está em Cristo Jesus, irmãos. O rei Davi aqui, ele estava passando por lutas, mas ele estava ali firme no Senhor. Então esta caverna que você está agora, não será para a sepultura, como também não foi para a vida de Lázaro. Lembra de Lázaro? Lázaro estava ali, diz a palavra lá em João 11, que Lázaro estava ali morto há 4 dias. Mas Jesus veio e Jesus ressuscitou Lázaro. Tinha uma pedra ali que tinha que ser tirada. E essa pedra foi que precisava ser tirada para poder vir um milagre. E diz a palavra que quando foi tirada a pedra, Jesus disse para Lázaro: Lázaro, venha para fora, saia da caverna, porque este lugar não é seu, esse lugar não é para a sua vida. Amém? Este lugar que você está passando, de luta, de batalha, é para crescimento, é para a tua faculdade com Deus, é para a tua experiência, para você ser aprovado por Deus. Deus, Ele quer ver você e eu como obreiros aprovados do Senhor. E Ele está aqui nesta manhã para dizer para mim e para você que com Ele a gente vai vencer todas as batalhas e todas as guerras. Amém, igreja? Então esta caverna de hoje será o seu trampolim, aleluia, para coisas grandes.
esta caverna criará em você convicções tal que já sairá dela líder e com liderados. Davi saiu dali de dentro daquela caverna como líder e com liderados. Amém, igreja? Vamos orar então. Vamos agradecer ao Senhor. Aleluia. E continue confiando no Senhor, porque a boa obra que Ele começou na sua vida, Ele vai completar. Obrigado, Senhor. Obrigado por este momento, por esse tempo aqui de hoje, Senhor. Esse tempo de oração, esse tempo de consagração, esse tempo de busca da Tua face, Pai. A Tua palavra diz, Senhor, buscar-me-eis e me achareis, se me buscar de todo o vosso coração. E a gente vê aqui nessa mensagem, Pai, aquele homem que estava sendo ali, Pai, ganhando maturidade, ganhando experiência contigo, Senhor. A Tua palavra diz, Pai, que nenhuma folha cai de uma árvore sem a Tua permissão, Pai. Por isso, Pai, que nós cremos, Pai, que tudo que acontece conosco não é em vão. Em tudo há um propósito, Senhor, para o nosso crescimento, para a nossa vida ser melhor, Pai, diante da Tua presença, Pai. A Tua palavra diz, Senhor, quanto mais é dado, mais será cobrado, Senhor. Por isso que o Senhor diz, Pai, que os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados, Senhor. Que o Senhor nos dê um coração humilde, Pai, sempre, para continuarmos, meu Deus. Aleluia, Pai, buscando a Tua presença, confiando em Ti, Deus, e sermos cada vez mais, Senhor, gratos a Ti por tudo, como o rei Davi fez. Ele passou pelas batalhas, ele clamou ao Senhor, Pai. Aleluia, e ele também Te adorou, Senhor. Muito obrigado pelo Teu amor, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor já fez em nós. Muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor irá fazer em nós e através de nós, Senhor. Que o Senhor, Pai, venha renovar essa pessoa hoje, que tem se sentido, Pai, numa caverna, que tem se sentido ali esquecida, Pai. Que o Senhor venha visitar hoje, nesta manhã de hoje, esse coração, Pai. Que está se sentindo ali, meu Deus, meu Pai, aprisionado, está se sentindo ali machucado, está se sentindo ali, Pai, um coração ferido, Senhor. Que o Senhor venha restaurar hoje, Pai, a fé desse irmão e dessa irmã, Pai, para que possamos continuar firme no Teu caminho, Pai. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, Senhor. Que o Senhor venha receber nessa noite de hoje, Pai, essa nossa adoração, essa nossa, aleluia, Pai, exaltação ao Teu nome, Senhor. Aleluia, Pai, e o reconhecimento que sem Ti, Pai, nada podemos fazer, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, Senhor, pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. Assim nós oramos e assim nós já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.